Pessoal, na aula 3 a gente vai falar exclusivamente do SCADA BR, né? Então esse software ele é desenvolvido em modelo open source, possuindo licença gratuita. Então, como eu já adiantei para vocês aí para fazer a instalação, né? Ele é de uso livre, então a gente pode utilizá-lo. E toda a sua documentação e código-fonte do sistema estão à disposição, tá? Inclusive sendo permitido modificar e redistribuir o software se necessário, né? Então ele está todo aberto para quem quiser fazer alguma alteração de repente, tá? E ele é uma aplicação multiplataforma baseada em Java, né? A gente teve que instalar o Java 6, só lembrando que se alguma atualização automática e substituir o Java 6 pelo 8, o Tomcat não vai abrir, né? E então você tem que reinstalar o 6. Muito bem. Isso quer dizer que então seria multiplataforma, Windows, Linux, né, podem executar o software a partir do servidor de aplicações que é o Apache Tomcat. Ao executar o aplicativo, né, como a gente sabe, ele pode ser acessado pelo Chrome ou pelo Firefox, tá? E a interface principal dele, a gente já viu, é de fácil utilização, já andei explicando para vocês, já pedi até para vocês desenvolverem uma pequena aplicaçãozinha, tá? Quem ainda não fez, não tem problema. E com essa aula aqui vai ser ajudado nesse sentido, tá? Tem todo o passo a passo aqui nessa aula. E ela oferece visualização das variáveis, gráficos, estatísticas, configuração dos protocolos, alarmes, construção de telas e uma série de opções de configuração, né? A gente ainda não mexeu com o protocolo porque a gente ainda não utilizou o Arduino, tá? Quando a gente for utilizar, a gente vai ter que escolher um protocolo de comunicação entre os dois, que vai ser o Modbus. Né? A princípio a gente fez um data source virtual, né? Então ali a gente escolheu o virtual, a gente não escolheu o protocolo, tá? Também a gente ainda vai ver a parte de representação gráfica, né? Tá? Após configurar os protocolos de comunicação com os equipamentos e definir as variáveis, entradas e saídas, né, de uma aplicação automatizada, é possível montar interfaces de operador web utilizando o próprio navegador. Então eu poderia criar as variáveis temperatura, né, e depois fazer uma representação gráfica, uma foto mesmo de um aparelho de ar-condicionado, né, uma foto interna mais ou menos, né? Ou uma foto mostrando a estrutura, que a gente conseguisse chamar essas variáveis, né? Na verdade, linkar essas variáveis, esses data points que nós criamos, a gente vai linkar com a representação gráfica. Com isso a gente pode ter gráficos, a gente pode ter informações dinâmicas, né? Dentro da representação gráfica. Também é possível criar aplicativos personalizados em qualquer linguagem de programação moderna a partir do código-fonte disponibilizado eh, pela sua API, tá? Web Services. Então, o que a gente tem no menu principal? As funcionalidades nesta aplicação são acessadas pelos controles ali em cima no cabeçalho, né? Dependendo das permissões de sua conta de usuário, é que a gente acessa como administrador, né? Então, a gente tem acesso a todos os ícones, mas dependendo de uma empresa, né, a gente tem os níveis de segurança, né? Então, cada funcionário pode ter acesso restrito, tá? E vários ícones serão exibidos abaixo do logotipo da aplicação. Só lembrando, né? Então, a gente instala o servidor, o Apache Tomcat, no nosso computador, né? Então, ele vira o servidor do SCADA e a gente acessa como cliente na mesma máquina, né? Tá? E aí a gente acessa como administrador. Quando o cursor do mouse pairar sobre um ícone, será exibido um balão de texto com uma descrição resumida da funcionalidade daquele ícone, né? Então eu falei para vocês, quando a gente para o mouse em cima dos ícones lá na watchlist, daqui a pouco eu vou abrir aqui, aparece o nome. Além dos ícones de controle no lado direito do cabeçalho, é mostrado o nome de usuário que está logado no sistema. Então no canto, o menu está aqui, né? Mais ou menos na tela pensando no layout da tela do SCADA. E aqui a gente vai ter também informações sobre o nome do usuário que está logado. E se você quiser, você pode analisar quando que o usuário entrou, quando que ele saiu, né? Ele tem esses registros aí.
Bem no meio da tela lá, já mostrei para vocês também lá no SCADA, né? Sempre fazendo referência lá na tela do SCADA. Quando sua aplicação tiver um alarme ativo, um ícone de bandeira ficará piscando e será associado uma descrição do alarme próximo ao centro do cabeçalho, né? A cor da bandeira indica a gravidade desse alarme. E aí, se a gente clicar, vai exibir lá uma lista de alarme ativos, né? Então a gente pode ter só uma informação, pode ter um urgente, pode ser crítico, risco de vida, né? Então o operador é avisado pelo sistema do nível da gravidade do fato que ocorreu. Ah, legal. Isso aqui é bem bacana, pessoal. Olha só. Tipos de dados, né? Vocês vão até fazer um exercício agora no final, que vocês vão criar dados, vão criar data points, né? De todos os tipos de dados que a gente tem lá no SCADA BR. Ou pelo menos com os 4 primeiros. São suportados 5 tipos de dados. Os valores binários, ou booleanos, né? Que podem ter apenas 2 estados, referidos no sistema como valores 0 e 1. Né? Então, são aqui, por exemplo, foi aquela chave que eu criei, né? A chave eu estava aberta, eu estava fechada, então somente 2 estados, né? Ela poderia ser 0 ou 1, tá? Então, é possível utilizar conversores para exibir os valores binários em quaisquer rótulos necessários. Ligado, desligado, alto, baixo, iniciado, parado. É quando você quer ter somente duas opções, um 0 ou 1. Valores de estados múltiplos, multiestados. Você define, né? Ele tem vários estados distintos. Para essa abordagem, o tipo binário é um caso particular aqui desses estados múltiplos, porque você consegue escolher a quantidade de estados. Se você escolher dois estados, 0 e 1, vira o tipo binário, né? Mas aí você pode escolher, por exemplo, 0, 1, 2, 7, 5, né? Tá? E aí a gente pode atribuir rótulos a cada valor ligado. Então aqui pode entrar uma outra opção, né? Ligado, desligado, desativado. Aquecer, resfriar ou desligado, né? Além de outros. Valores numéricos ou analógicos são aqueles valores que foi aquele tipo de data point que a gente escolheu para temperatura, né? Porque são valores decimais representados no sistema como uma variável de ponto flutuante. Podem ser citados como exemplos de valores numéricos: temperatura, umidade, preço, altitude, entre outros, né? Daí nós fomos lá e fizemos uma edição dos tipos de dados, né? A gente foi em renderizadores de texto. E eles podem ser usados para determinar a exibição de características como número de casas decimais, separação de milhar com pontos e vírgulas, né? Exibição de sufixos, entre outros. Tá? Então eu posso mostrar lá quilowatt-hora, Fahrenheit, Celsius, entre outros, né? E aí também a gente pode renderizadores de faixas podem ser usados para converter faixas de valores em rótulos de texto. Valores alfanuméricos são simplesmente sequências de caracteres, se eu quero escrever uma palavra, né? É isso. E valores em imagens são representações binárias de dados de imagem. São armazenados em arquivos, no sistema de arquivos do servidor host, né? E não no banco de dados e guardados em memória, né? Aí é para quem a gente quer, para quem quer mexer com imagens aí, né? Para criar imagens escaladas, como thumbnails para exibição, entre outros. Que não vai ser o nosso caso aqui por enquanto. Muito bem, então agora falar do principal que é um data source, né? Um data source é uma fonte de dados. Então a gente só vai ter um no nosso sistema, né? No caso, a gente vai se comunicar com o Arduino. Então o data source, que é o Arduino, é o lugar de onde os dados são recebidos, tá? Virtualmente, qualquer coisa pode ser um data source, desde que o protocolo de comunicação seja suportado pela aplicação. Então vamos ver alguns exemplos. Se você tem uma rede Modbus acessível por esses protocolos aqui, RS-232, RS-485, que são o caso de alguns dos CLPs que a gente tem no laboratório. Eles têm dois pinos do lado direito superior, né? Ali seriam as entradas para essa rede. Se eu não me engano, eles estão como A e B. Tá? São CLPs capazes de fazer comunicação. Tá? E aí, com o protocolo TCP ou UDP.
Lembra aquela história? Eu contei para vocês. TCP é um protocolo da quarta camada do modelo OSI, ou DP também, né? Camada de transporte. Só que aqui você tem confirmação dos recebimentos dos pacotes, tá? Então, se tiver algum problema, existe um feedback lá para quem recebeu ou não recebeu. Já o UDP é o sistema como se você colocar uma carta no correio ou enviar um e-mail. Você manda, se recebeu, já é outros 500, tá? Cada um tem a sua aplicação e o UDP também consome menos banda ou seria menos complexo, né? Porque não tem essa confirmação. Então, se você não tem, se você não precisa de confirmações em tempo real, o UDP seria a melhor solução. E aí você pode criar um data source Modbus, né, para esse CLP que irá polar, fazer o pull com a rede. A gente falou disso aqui, né, em um intervalo definido. Se você tem equipamentos ou aplicações que podem enviar dados sobre HTTP, você pode iniciar um Data Source HTTP Receiver, que irá escutar conexões recebidas e enviar os dados aos pontos apropriados. Tá? Aqui não vai falar do Arduino, mas o Arduino também tem o suporte a Modbus, por isso que a gente vai utilizá-lo. Tá? E também aqui está falando que você pode criar um Data Source HTTP Receiver, que irá escutar conexões recebidas e enviar dados aos pontos apropriados, né? Seria conversar aí sobre HTTP. Então, os dados podem ser lidos e atualizados na base de dados, tá? Externa ao sistema, que vai ser do banco de dados, né? E dados podem ser gerados randomicamente usando um data source virtual, que foi o exemplo que a gente utilizou na aula passada e vamos revê-lo aqui. Valores de dados recebidos ou coletados por um data source são armazenados em data points. Então você tem lá um Arduino que tem um sensor de temperatura, né? Então essa informação de temperatura o Arduino recebe e vai enviar para o SCADA-BR via protocolo Modbus, né? E aí essa informação vai estar guardada em um data point. Aí o data point nesse caso seria aquele tipo de dado numérico, tá? Porque é temperatura. Desculpa. Por exemplo, então, um ponto particular pode ser uma leitura de temperatura de um quarto, né? Enquanto outro ponto poderia ser leitura de umidade, tá? Pontos também podem ser valores de controle, como um indicador para ligar ou desligar um equipamento. Existem muitos atributos que são usados para controlar o comportamento dos pontos. Inicialmente, existe o conceito de point locator. Tá? Locators são usados por data sources, né, para determinar como achar os dados para o ponto particular. Por exemplo, um data source SQL tem atributos incluindo onde achar a instância de base de dados. Então, point locators para o data source indicam o nome e a tabela dos campos onde podem ser achados valores específicos. É mais quando tem que procurar alguma informação. Essa informação, então, provavelmente vai estar gravada em tabela. Nós falamos disso um pouco lá quando a gente falou de CLP, da tabela só que lá era a tabela do estado das entradas, né, e tabela dos estados da saída. Então a CPU só pode manipular valores em memória, né? Então os dados têm que estar em memória para a CPU manipulá-los. A separação lógica de data source e data point depende do protocolo de comunicação em questão, tá? Então cada protocolo aí tem a sua característica. Atributos de data points também podem determinar muitos outros aspectos do ponto, como seu nome, como deve ser registrado, né? Todos os dados, apenas mudanças no valor. Todos os dados ou apenas mudanças no valor, tá? Por quanto tempo manter esses dados, né? Como formatar os dados para exibição e como traçar um gráfico de valores. Então isso é bem, a gente não vai mexer com isso, né? Isso aqui já é característica do sistema, tá? Você também pode configurar data point com detectores de valor, que são usados para detectar condições de interesses nos valores dos pontos. Aí aqui sim a gente tem essa opção de fazer isso, né? Como por exemplo, se o valor estiver muito alto por muito tempo, se ele é muito baixo, se muda com frequência, né? Para que então a gente seja avisado de alguma forma, né? Um alarme, um e-mail ou alguma situação. Monitoramento. Então, monitoramento de pontos dentro do sistema, ele pode ser feito de duas maneiras.
tá? É possível usar a watchlist para criar listas dinâmicas de pontos com seus valores, últimos tempos de atualização e gráficos de informações históricas, se a configuração do ponto permitir. Então a gente já fez isso, né? Ouvimos lá como fazer, né? Valores e gráficos são atualizados em tempo real sem ter que atualizar a janela do navegador. Então ele é automático. Gráficos de múltiplos pontos podem ser exibidos sob demanda, tá? Também é possível criar representações gráficas. Então é aquilo que eu comentei com vocês. A gente pode monitorar pela watchlist ou pode monitorar por representação gráfica, porque a gente pode puxar os data points e apresentar na interface gráfica, tá? De pontos usando a funcionalidade Drag and Drop para posicionar representações gráficas de pontos sobre uma imagem de fundo arbitrária. Então a gente escolhe uma imagem de fundo, né? Até mostro para vocês isso lá um pouco. E aí vou criando algumas GIFs, né? E aí eu faço o link dessa GIF com o data point a que ela se refere, tá? Mais para frente vocês vão propor aí fazer uma representação gráfica, vai ser um dos nossos exercícios. Então, imagens animadas podem ser usadas para criar uma visualização altamente dinâmica do comportamento do sistema. E como as watchlists, valores são representados em tempo real sem necessitar de atualização do navegador. Já falamos isso até, né? Essas visualizações podem ser marcadas como públicas ou para que possam ser utilizadas em websites públicos, tá? Então falamos dos tipos de dados, do monitoramento, agora do controle, né? Falamos também do data source. O controle de sistemas externos pode ser obtido para pontos que podem ser setados, ou que permitem escrita ou saída, né? Um ponto setável ele pode ser setado para um valor definido pelo usuário, como uma configuração de um termostato ou de um controle interruptor para um equipamento. Ambas watchlists e a representação gráfica proporcionam meios simples para determinar a entrada de um valor. O point locator para um ponto setável determina como o data source define o valor no equipamento externo. Então a gente pode criar situações para você não só ler a informação de um data point, né, de um sensor que passa informação para o Arduino ou para o CLP, que por sua vez passa informação para o data point. A gente pode atuar também, né, desligando algum sistema, algum motor, né, baseado em informações que a gente recebe. Aí só aqui ele está falando que esse point locator, né, ele vai determinar como que você vai mexer com esse valor lá no equipamento externo. Tá? A gente vai fazer um exemplo ao longo das aulas aqui nesse sentido, para vocês verem o que é o point locator. Tá? Evento. O evento é uma ocorrência de uma condição definida no sistema. Né? Existem tanto eventos definidos pelo sistema como definidos pelo usuário. Muito bem, então eventos definidos pelo sistema incluem erros de operação de data sources, logins de usuários e inicialização e parada do sistema. Tá? Então você vai ser avisado aí sobre login, sobre parada e inicialização do sistema. Né? E aí você também vai definir que tipo de detector que você quer. Né? Tá? Eventos agendados, eventos compostos que detectam condições sobre pontos múltiplos usando argumentos lógicos. Olha só. Então aqui nós temos os ícones lá da aplicação, né? Data source, data point, gráficos, at point, watchlist, representação gráfica, né? Então aqui a gente usou para criar um data source. Aí, ou dentro do data source eu já criei meu data point, eu poderia vir aqui, né? Parece essa pecinha de Lego, né? Aí tem gráfico, a lista, né? Watchlist, que foi o mais importante que a gente para visualizar os data points, a representação gráfica quando a gente quiser mexer fazer usar uma figura, né? Detector de valor, evento composto, evento agendado, tratador de exemplo, de eventos, alarme ao usuário aqui que é
você, né? Quem que tá? Relatórios, entre outras, sair, né? Entre outras coisas aqui. Muito bem, aqui então agora seria o passo a passo do negócio que eu já até pedi para vocês fazerem. Mas quem está com dúvida ou quem não conseguiu fazer ainda, vai fazer. Quem já fez pode refazer, porque a gente vai precisar disso aqui. Então será mostrado um exemplo de criação de data sources e data points. Para fins didáticos, criou-se um data source do tipo virtual, que se trata de um data source simulado, né? Então a gente vai utilizar um data source simulado. No menu principal, escolha essa opçãozinha aqui, né? Parece um botijãozinho de gás. Daí selecione o tipo virtual data source na lista, né? Que ali à direita vai aparecer uma lista de protocolos, inclusive. Aí você vai descer e vai procurar o data source virtual, tá? Peraí, só que isso aqui, só um segundo. Tá, muito bem. E aí a gente vai clicar adicionar. Vamos preencher e salvar nas configurações. Então, tá? É isso. Você veio aqui, né? Aí depois você adicionou e criou, e o período de atualização 1 segundo. Ao salvar, as opções para inclusão de data points já serão habilitadas, né? Aí você vai poder clicar e adicionar os data points aqui. Muito bem. Por que eu voltei nesse assunto? Porque eu quero que você crie data points de todos os tipos, né? Numérico, multi-estados, alfanumérico e o binário também, né? Tá? Você vai criar de todos esses. Eu vou mostrar para você aqui, peraí, só um segundo. Olha só, então tá aqui, né? Já tô dentro, já entrei, né? Novamente para vocês só vai ter o data source virtual aqui, né? Aqui minha watchlist, representação gráfica, alarme, relatório, né? Vamos clicar no alarme aqui, ó. Olha só, então eu entrei no sistema, iniciei o sistema, né? Desliguei, então você tem todos os alarmes aqui, todas as datas, né? Tá? Quando você tiver algum problema, vai aparecer aqui também. Não, desculpe. Tá? Olha só. Teve um probleminha aqui, mas você tem todos os alarmes aqui, tá? O que está aparecendo lá pra gente é para vir aqui, né? Eu já tenho o meu aqui habilitado, mas olha só, data source, aí aqui tem todos os nomes dos protocolos, né? Se eu quiser adicionar, tá? E aí a gente vem aqui no data source virtual, aqui, acho que eu coloquei como primeiro, né? Primeiro, data source. Aí eu atualizei em 1 minuto, 1 segundo, né? Cada 1 segundo eu quero que atualize. Então quando você salvar aqui, já abre o tipo de dados que você quer aqui, né? Que é o data point. Então vamos lá. Aqui vai ser binário, tipo de dado, né? Pode ser configurável, tipo de alteração. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei, peraí. O binário eu não fiz aqui, mas não tem problema. Peraí. Sem alteração. Valor de início. Tá, salvei. Agora eu quero um multi-estados. Aí eu venho aqui, multi-estados, ok. Aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Multi-estados, coloquei para incrementar os valores. Então eu quero 3 estados. Estado 1, estado 2 e estado 3. Diferente do binário, que só tem 0 e 1, né? Tá? O valor de início vai ser 1. Salvar. Aí agora, deixa eu ver aqui. Primeiro, primeiro numérico, que seria lá como se fosse a temperatura, né?
browniano. Vamos usar lá a ideia de 20, 40, 08 e 30. 20, 40, 0.8 e 30. Então aqui poderia ser uma temperatura, né? Começa em 20, termina em 40, a alteração dela é 0,8 e o valor de início é 30. Beleza. Então esse é um numérico, tá? Falta o alfanumérico. Venho aqui. Alfanumérico, né? Daí, no change, sem alteração, escreva aqui, que é o valor de início. Daqui a pouco a gente vai ver o watchlist, tá? Salvei os quatro data points, tá? Agora eu tenho que habilitá-los, né? Então vem aqui para habilitar todo mundo. E habilito também o data source. Agora venho aqui na watchlist. Deixa eu achar aqui o meu agora, né? O de vocês vai estar mais fácil para achar aqui. Achei, ó. Opa, peraí. Acho que eu esqueci um detalhe aqui. Esse é um tipo de erro que dá quando você cria um data point, tá? Peraí. Vamos olhar lá. Opa, esse aqui deixei desabilitado. E multiestados, deixa eu ver um detalhe aqui, alfanumérico configurável. Vamos ver se é isso. Alfanumérico, ok. Sem alteração, escreva aqui. Boa. Vamos voltar lá. Salvei, watchlist. Beleza, olha só. Alfanumérico, então eu posso escrever alguma coisa aqui, ó. Teste. Apareceu aqui, tá vendo? Tá. O binário vai ser 0 ou 1. Posso escrever, né? Tá? Então, por exemplo, quando a gente for usar o Arduino para escrever um código aqui para se comunicar com uma escada BR, a gente vai criar acho que vai ser uma das primeiras aplicações que a gente vai fazer. A gente vai criar esse tipo de dado binário, né? Porque eu vou deixar configurável para que eu venha aqui, digite 0, o LED lá da placa apague. Venho aqui, digito 1, o LED lá da placa, ele vai acender, tá? Então, agora vocês já estão aí começando a entender como que esses caras vão se comunicar, né? Aqui os multiestados eu acabei pondo aleatório, né? Então eles vão colocando os estados aqui. O numérico a gente já tinha feito, que era o valor de temperatura, tá? Só que aí a gente veio aqui e fomos editar lá, lembra? Detalhes do data point. Olha só, vocês que vão fazer hoje um gráfico, um histórico lá nos exercícios. Venho aqui em editar, venho aqui na propriedade de renderização, analógico, coloco isso aqui e coloco isso aqui para aparecer, né, somente duas casas depois da vírgula e salvar. Opa, data point foi salvo. Tá aqui, né? Tá? Então temos todos os tipos aí de data point, né? Tipo de dados e data points. Vamos voltar aqui. Então tá tudo descrito aqui para vocês fazerem, tá? Aí você pode, né, criar o histórico, gráfico, tá? Muito bem. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Né? Vocês vão desenvolver esses exercícios aí. Eu pedi para vocês pegarem o Arduino, tá? Porque
Hoje vocês vão utilizar o tempo da aula para relembrar como mexer no Arduino, porque não tem como a gente fazer a, a ligação ou a comunicação do SCADA com o Arduino sem a gente lembrar do código do Arduino, né? Por quê? A gente vai ter que programar nele e também fazer as chamadas corretas lá no SCADA, né? Então a gente vai ter biblioteca, adicionar bibliotecas no Arduino, tá? A gente vai ter que criar lá não só as funções loop e o setup, que vocês vão relembrar sobre essas duas funções hoje, né? Tá? A gente vai ter outras funções lá, vai ter que chamar a biblioteca Modbus para fazer a comunicação, né? A gente vai ter que deixar o programa lá do Arduino prontinho de forma que o SCADA reconheça as informações que chegam, né? E a primeira coisa que você vai fazer é ver se você tem o Arduino instalado no seu computador, tá? Porque você vai precisar, a gente vai precisar. Peraí, deixa eu ir aqui, ó. Então eu já vou abrir aqui esse site para quem não tem. Olha só, para quem não tem o Arduino instalado no computador, vai vir aqui. Essa aqui, esse Arduino IDE 2.32 aqui, é a, é a última versão. Eu não uso ela, tá? Eu acostumei a usar essa daqui, ó, a 1.8, tá? E aí eu venho aqui e baixo e vou instalar. Muito bem. Quem não conseguir cair direto nesse site, vai a Arduino CC, entra aqui no software, ele vai perguntar se você quer fazer uma doação para o site, você fala que só quer baixar, aí você vem e escolhe a aplicação, tá? Muito bem, então instala. Quando você instala, vai abrir esse cara aqui, né? Tá? Que é o instalador do Arduino. Vai abrir assim, né? Tá? O meu Arduino, ele está acoplado aqui na minha USB, né? Então eu quero que vocês façam uma comunicação, instalem o software, façam a comunicação com a placa, né? E aí vocês vão jogar um arquivo, vão desenvolver um programinha, né? Para ele conversar, tá? Lembrando duas coisas. Você tem que definir aqui qual tipo de Arduino você está usando. O meu é o Uno, por isso que eu peguei o Uno, né? Mas quem pegou o Mega, põe aqui. E aí ele vai ter a porta serial com qual ele está conversando, né? Se não aparecer aqui no seu, você vai lá e antigamente não aparecia assim, com 3 e o Arduino entre parênteses. Apareciam várias portas, aí você não sabia qual era do Arduino. Aí você pode ir lá na barra pesquisar e vai em gerenciador de dispositivos, né? Lá vai aparecer na porta USB qual a do Arduino está ligada, né? Muito bem. E você tem que definir essas duas coisas, tá? Aí aqui você compila o código e aqui você envia para a placa, né? Se tiver algum erro, vai aparecer aqui, né? Então, por exemplo, eu vou mandar esse cara aqui para a minha placa. Vamos lá, carregando, carregado. Então, estou vendo aqui que está funcionando, tá? O que eu pedi para fazer. Muito bem. Então, você vai fazer isso. Vamos voltar lá nos exercícios. Muito bem. Você vai criar, você vai responder essas perguntas teóricas, né? Você vai criar os data points com os diferentes tipos de dados apresentados na aula, você vai clicar todos lá, né? Aí você vai gerar um histórico aí de 50 registros e um gráfico com os dados do exercício, do 4 aqui, né? Para cada um dos data points você vai criar registro e histórico, tá? Eu não sei como que vai ficar menos do alfanumérico. Não precisa do alfanumérico. Aí você faz para o binário, para o numérico e para os de diferentes multi-estados lá. Tá? Beleza. Verifique se possui software Arduino instalado no seu computador. Caso não, faça a instalação. Ó, eu pus aqui a minha sugestão é a 1.8, mas você pode
fazer o teste, o download da versão 2.1, alguma coisa lá também. Né? E teste a comunicação fazendo um programa para acender e apagar o LED 13. Ah, é uma coisa que eu falei. O pino 13, né, de saída, se você colocar um resistor e um LED nesse pino 13 e fazer a programação para acender e apagar, ele vai apagar, né? Obviamente, de 1 em 1 segundo. Só que o Arduino ele tem um LED impresso na placa, que corresponde ao que está no pino 13. Então você não, por isso que eu pedi para você só levar o Arduino, porque existe um próprio LED na placa que vai piscar, né, de 1 em 1 segundo você fazendo esse programa aqui, tá? Muito bem. E é isso. Eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui para que dê para fazer, porque ó, só relembrando, você tem que mexer com fazer a função load, a função loop e o setup, né? São essas duas funções que você tem que escolher aí, tá? Então você vai relembrar e pegar seus apontamentos da aula de microcontroladores que você precisa colocar o Arduino para rodar aí hoje, tá?